A Igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava os desafios com perseverança, oração e ousadia, testemunhando da ressurreição de Cristo com vivacidade. Chegamos na lição de número 4 deste terceiro trimestre e o tema do vídeo de hoje é uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu sou o pastor Epaminondas Fonseca, peço a sua ajuda. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se neste canal, curta este vídeo e enquanto a aula só está começando, deixe seus comentários. É muito importante esta interação sua com o vídeo para que o YouTube, a plataforma, entregue este conteúdo para mais pessoas. Se desejar também, você pode se tornar um membro apoiador. Fazendo isso, você me abençoa e como gratidão eu deixo os materiais gráficos, os PDFs e as ministrações em PowerPoint sempre disponíveis lá na pasta dos membros. Se você sentir de Deus, faça isso em nome de Jesus sempre. Eu peço que também ative as notificações. Assim, você será avisado sempre que um novo vídeo for publicado aqui no canal. Vamos para a ministração da aula de hoje. O tema da lição, a lição de número 4, uma igreja cheia do Espírito Santo. Vamos para a leitura do texto áureo e também da verdade prática da lição de hoje. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. A verdade prática. Uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Introdução da lição de hoje. Acompanhe a projeção aí no seu vídeo, se você está pela televisão, a Smart TV ou pelo celular, pelo tablet, pelo computador. Muito obrigado por sua companhia. A Igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, enfrentava os desafios com perseverança, oração e ousadia. Diante da perseguição, os primeiros cristãos não recuaram, mas buscaram ainda mais a presença de Deus, fortalecendo-se na comunhão e na oração. O Espírito Santo capacitou a igreja a suportar aflições, permanecer firme na fé e proclamar o Evangelho com coragem. Assim, aprenderemos que uma igreja cheia do Espírito Santo não se intimida diante das dificuldades, mas avança em sua missão com poder e autoridade. Que maravilha! Dessa forma, neste vídeo, nesta lição, nós vamos estudar o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 24 até o versículo 31. É a leitura bíblica em classe, é o texto base da lição de hoje. Portanto, com a Bíblia aberta, a sua revista na mão e o coração sedento, ardendo pela palavra de Deus, vamos juntos na ministração de mais uma videoaula preparatória para a ministração da lição bíblica. O assunto da lição, uma igreja cheia do Espírito Santo, e o primeiro tópico da lição, a primeira abordagem do pastor José Gonçalves, uma igreja perseverante. O texto de Atos dos Apóstolos, esses capítulos que compreendem toda a base da lição do trimestre, nos revela uma igreja, a igreja de Jerusalém, perseverante. E este ponto da lição, o primeiro ponto da lição, nos faz pensar em três subtópicos, em três assuntos que serão destrinchados, que serão apresentados na lição de número 4. Uma igreja perseverante, portanto, ela, em primeiro lugar, suporta as aflições. Em segundo lugar, uma igreja perseverante,
ela persevera, portanto, na doutrina e não negocia seus valores. Em terceiro lugar, uma igreja perseverante, ela está convicta de sua fé. Nós estudamos na lição anterior aquele milagre extraordinário que abriu as portas para que Pedro pregasse o evangelho, a palavra de Deus, às multidões que estavam ali diante da porta formosa, e Pedro está pregando este sermão. E durante a pregação do sermão de Pedro, depois que ele anuncia, né, a palavra de Deus, depois que há as conversões, as pessoas se entregam, né, a Cristo, se arrependem dos seus pecados, se convertem. Nós temos ali o número de crentes chegando a quase 5.000. A Bíblia diz no capítulo 4 que ainda Pedro falava, está aqui no versículo 1 do capítulo 4, e estando eles falando ao povo, ou seja, Pedro e João estavam ainda falando, estavam pregando, estavam conversando sobre a palavra de Deus com os ouvintes, quando chegaram os sacerdotes, os saduceus e o capitão do templo e os deteram. Vamos compreender o que era o Sinédrio? É muito importante nós compreendermos o que está acontecendo aqui. O que são essas figuras que aparecem aqui? Nós temos a figura dos sacerdotes, os escribas, os saduceus, o capitão do templo, né, e o sumo sacerdote. São personagens que estão se manifestando, que estão aparecendo aqui no texto de Atos capítulo 4. Eu sei que muitos, a maioria, se não todos, sabem o que é o Sinédrio, mas é apenas a guisa de introdução para contextualizar a importância de uma igreja cheia do Espírito Santo diante das perseguições, diante das situações complexas e difíceis, como era o caso aqui de Pedro e João. O que era o Sinédrio? Era o conselho judicial para questões religiosas e civis dos judeus. Como era a sua composição? O Sinédrio, ele era composto por 71 homens. O Sinédrio era composto por saduceus, por fariseus, escribas e pelo sumo sacerdote, o Gadol Cohen, o grande sacerdote, o sacerdote maior, que era a maior autoridade depois dos romanos, depois do governador e, naturalmente, depois do imperador, era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel, ele presidia o Sinédrio. Os saduceus compunham a maioria, né, das cadeiras composta por 70 membros do Sinédrio. Olha como que essa imagem, ela nos esclarece, nos revela como que estava a disposição ali das cadeiras no Sinédrio. No primeiro tópico da lição, nós estamos falando de uma igreja perseverante. E o pastor José Gonçalves, como primeiro subtópico, ele nos revela que a igreja de Jerusalém, cheia do Espírito Santo, se mostrou uma igreja perseverante porque ela suportava o sofrimento. Uma igreja perseverante suporta o sofrimento. Eles, Pedro e João, depois de curarem aquele homem, depois de pregarem o evangelho, depois de serem levados presos, eles então foram ameaçados. Foi dito a eles que não pregassem mais. Foi dito a eles que não falassem, que não ensinassem mais no nome do Senhor. A ordem, portanto, era clara, mas os apóstolos estavam dispostos a pagarem o preço de não segui-las. Eles suportaram as ameaças. As ameaças, elas foram suportadas por amor a Cristo, por amor ao Senhor Jesus. Lembremos-nos que pouco tempo antes, o apóstolo Pedro,
que havia prometido a Jesus que iria com ele até a morte, se possível fosse. Quando Jesus foi preso, ele fugiu e o negou por 3 vezes diante de um grupo pequeno de pessoas. Veja a diferença de alguém cheio do Espírito Santo para alguém vazio do poder do Santo Consolador. O apóstolo Pedro, agora cheio de poder, cheio do Espírito Santo, não temendo as consequências, não temendo de forma alguma as lideranças religiosas da época, Pedro então enfrenta com coragem, suporta os sofrimentos e as perseguições, cheio do Espírito Santo. Vale lembrar que a igreja de Jerusalém, ela nos capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos, sofreu muitas perseguições, passaram por muitos sofrimentos. Vejam aqui os sofrimentos que nós elencamos que a igreja de Jerusalém suportou. Perseguição e ameaças diretas, Atos capítulo 4. Flagelação e cárcere, prisão no capítulo 5. Hipocrisia interna no capítulo também 5. A mentira de Ananias e Safira. A morte de Estevão, o primeiro mártir, no capítulo 6. Dispersão forçada, exílio no capítulo 8. Ameaça de destruição por Saulo no capítulo 9. Nós temos a morte de Tiago, irmão de João, no capítulo 12. E a prisão de Pedro, expectativa de execução. Pedro que seria executado se não fosse a intervenção divina, se não fosse o anjo que Deus enviara para que abrisse a prisão e Pedro saísse livremente, depois de intensa oração e clamor da igreja pela vida, pela libertação do apóstolo Pedro. Portanto, veja que nós temos aqui uma igreja de Jerusalém sofrendo muitas perseguições, ameaças, sofrimentos de muitas espécies. Não foram poucas as vezes que nós verificamos aqui uma igreja sofredora, uma igreja que está debaixo de uma intensa tribulação de perseguições, por violência, por ameaças, por flagelação. E mesmo assim, diante de tudo isso, essa igreja suportou o sofrimento. Esta igreja se revelou o quê? Perseverante. Isso em razão de uma igreja cheia do Espírito Santo. Vemos aqui que a igreja de Jerusalém, ela estava então sendo afligida, estava enfrentando muitas, mas muitas lutas e dificuldades. E daí fica a pergunta: como foi possível então essa igreja nascente suportar o sofrimento? Como justifica aquela igreja com poucos membros ainda ser perseverante e não desistir e não abrir mão diante da primeira luta, diante da primeira dificuldade, da primeira adversidade? O versículo 8 do capítulo 4, ele é enfático em dizer: então Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. O apóstolo Pedro e João, 2 simples homens, 2 pescadores, 2 servos de Jesus, eles estavam agora diante da maior autoridade de Israel, o sumo sacerdote. Pedro e João estavam não apenas diante do sumo sacerdote. Pedro e João estavam diante de mais 70 homens, mais 70 membros do Sinédrio, os mais intelectuais, os mais estudados homens da nação, aqueles que eram preparados
para toda sorte de questionamentos, de inquirição, de interrogatórios. Eles estavam diante de homens hostis à sua fé. Estavam ali presentes os saduceus, conforme nós já dissemos, que abominava a doutrina da ressurreição. E Pedro e João, cheios do Espírito Santo, agora estavam diante de 71 homens no mínimo, sem contar aqueles que estavam ali presenciando aquela audiência. Eles estavam agora cheios do poder do Espírito Santo para enfrentar esta adversidade, este sofrimento, para enfrentar esta perseguição. O pastor José Gonçalves nos diz que o tempo verbal do grego aqui, o tempo verbal do grego usado no versículo 8, tendo sido cheio, é o sentido literal, demonstra que o apóstolo, que já havia sido batizado no Espírito Santo no Pentecostes, foi revestido novamente do poder do alto. E é algo muito interessante. Esse ponto aqui eu gostaria de destacar com vocês, porque muitas pessoas equivocadamente pensam que uma vez batizado com o Espírito Santo, este crente está cheio e cheio para sempre. Uma vez cheio, cheio para sempre. E nós não conseguimos encontrar esta afirmação nas páginas de Atos dos Apóstolos, muito menos nos demais livros do Novo Testamento. Não. Isso não é um fato, uma verdade. Uma vez cheio, cheio para sempre. O que nós percebemos aqui em Atos, Lucas, o autor sagrado, descrevendo vários enchimentos do apóstolo Pedro. Por exemplo, em Atos 2, versículo 4, estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som veemente e impetuoso e encheu toda a casa, e todos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Portanto, Pedro estava lá, entre os 120 primeiros crentes batizados com o Espírito Santo. Veja que ali nós temos o batismo com o Espírito Santo e o primeiro enchimento de Pedro. Nós temos o segundo exemplo, que é o texto em tela, o texto que está em destaque, que está em foco aqui, que é o capítulo 4 de Atos. E agora o versículo 8, quando a Bíblia diz que diante do Sinédrio, diante dos sacerdotes, diante dos saduceus, dos escribas, do sumo sacerdote, diante do Sinédrio, daquela corte, da maior corte, aliás, de Israel, Pedro estava cheio do Espírito Santo. E esse dado aqui do pastor José Gonçalves é muito importante. A exegese do texto grego indica que, tendo sido cheio, demonstra que o apóstolo Pedro já havia sido batizado com o Espírito Santo. Porque veja bem, a expressão cheio do Espírito Santo, essa expressão, expressão lucana, ela quer dizer ser batizado com o Espírito Santo, em primeiro lugar. Essa expressão ser cheio do Espírito Santo quer dizer também ser renovado ou ser novamente cheio, capacitado, ungido para uma obra, para fazer a obra de Deus. Então, nós precisamos analisar o contexto e também fazer a exegese da expressão cheio do Espírito Santo, que aqui, nesse contexto, indica que Pedro tinha sido cheio do Espírito Santo, ele tinha sido batizado no capítulo 2, e agora, novamente, ele estava cheio do Espírito Santo, descrevendo, portanto, uma ação do Espírito Santo sobre a vida de Pedro, enchendo-o novamente, para que ele estivesse diante daqueles homens e pregasse e falasse a palavra de Deus com poder, com ousadia, com intrepidez. Veja que coisa interessante. Há apenas um batismo no Espírito, mas
muitos enchimentos. Isso aqui é interessante. Há apenas um batismo no Espírito, mas muitos enchimentos. Veja, portanto, que Pedro foi cheio em Atos capítulo 2, versículo 4. Pedro foi cheio novamente em Atos capítulo 4, versículo 8. E no final do capítulo 4, no versículo 31 desta perícope que estamos analisando, Pedro também foi cheio do Espírito. Veja, em 3 ocasiões distintas aqui, Lucas nos revela que Pedro foi cheio do Espírito. Dessa forma, nós precisamos tomar muito cuidado para não incorrermos no equívoco, no erro de acharmos que fomos cheios do Espírito Santo há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 1 ano atrás, há 15 dias atrás, e pensarmos que estamos ainda com aquela mesma unção, estamos ainda com aquele mesmo azeite, com aquele mesmo enchimento. Não. O enchimento de ontem não serve para hoje. Veja isso. O enchimento de ontem não serve para hoje. Se você está comigo agora neste vídeo, eu peço a sua ajuda. Eu tenho dito isso aqui, é muito importante seus comentários. Quando você curte este vídeo, deixa o like, deixa esse joinha abençoado aí, que muito nos ajuda. Ajuda o canal, ajuda este vídeo a ser entregue para mais pessoas. Esse conteúdo, ele é distribuído para muito mais pessoas pelo YouTube. Se você deixa esse like, esse joinha aí, mas também comenta, tá? Deixa aí nos comentários. O enchimento de ontem não serve para hoje. Será se tem pessoas achando que tem azeite e já não tem mais? Esse azeite já se desgastou há muito tempo? Será se não tem muitos vivendo como Sansão, pensando que tem a unção do Espírito e o Espírito nem lá mais estava? Lembra de Sansão? Ele disse: me levantarei e farei como das outras vezes. E um dos versículos mais tristes da Bíblia, quando a palavra do Senhor nos diz que o Espírito do Senhor havia se retirado de Sansão. O Espírito do Senhor se retirou também de Saul. Achava que tinha e não tinha. Devemos tomar muito cuidado. Nós somos como um automóvel. Eu sempre uso esta ilustração do automóvel. O automóvel, para ele se movimentar, se deslocar de um lugar para o outro, ele necessita do combustível. Esse combustível será gasto. Então, ele enche o tanque de combustível, mas este combustível será gasto. E quando ele acabar, este combustível, necessariamente ele precisará passar em um posto de combustível. Ele deve parar e reabastecer o seu carro. Eu conheço pessoas que não gostam de andar com o tanque vazio, com o tanque na reserva, nem pelo meio. Conheço muitos amigos que só andam com o tanque cheio de combustível. Isso não é um privilégio para muitos, né? Mas veja bem, o que nós queremos ensinar com esta ilustração? Que a nossa vida espiritual é como um automóvel. Lembra que Paulo disse, falando à igreja de Corinto, que ele escreveu: eu gastarei e me deixarei gastar por vós. E veja que a parábola das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Todas eram virgens, todas tinham lamparinas, todas tinham azeite e todas dormiram. E qual é a diferença, portanto? Então, qual é a diferença? A diferença das prudentes para as imprudentes é que as prudentes tinham azeite de reserva. Por quê? Porque elas sabiam que o azeite seria consumido, que o azeite acaba, que o azeite ele é gasto.
E dessa forma, precisavam reabastecer a sua lamparina para que não faltasse o quê? Fogo. Para que não faltasse chama acesa. Dessa forma, também somos nós. Somos como um automóvel que, se não tiver combustível, naturalmente, ele vai parar. Precisamos parar no posto de combustível e reabastecer a nossa vida espiritual. Precisamos parar na oração, descer aos pés do Senhor Jesus, a oliveira verdadeira, para que Ele encha a nossa vida com o azeite do Espírito Santo, para que Ele abasteça o automóvel da nossa existência, do combustível do Espírito Santo, tal como uma lamparina que, se não tiver azeite, ela se apaga. Também somos nós. Precisamos do azeite do Santo Espírito. Aliás, o azeite na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. Lembre-se disso. Dessa forma, como lamparinas, nós precisamos de azeite para que a chama da nossa vida possa estar acesa, para que haja fogo nas nossas atitudes, nas nossas ações, para que nós possamos pregar o Evangelho com ousadia e com poder, e as pessoas possam ser atraídas pelo poder de Deus. Eu falei aqui na aula anterior como que o poder de Deus na vida de Pedro e João atraíram as multidões depois daquele milagre, depois daquela cura divina. Tal como Moisés foi atraído pela sarça em chamas. Moisés foi atraído a Deus por uma sarça que estava em chamas, incendiada. Moisés, que conhecia muitas sarças. E o que é uma sarça? Uma árvore pequena, um arbusto sem muita importância no deserto. Uma sarça não é como um carvalho frondoso. Uma sarça não é como uma oliveira, não é como uma figueira, não. Uma sarça é praticamente um arbusto que não tem praticamente utilidade alguma. Mas veja que Deus desceu em uma teofania gloriosa exatamente em uma sarça. Porque Deus usa as coisas que não são, aquelas que são insignificantes, para reduzir a nada aquelas que são. Deus usa as coisas loucas desta vida para confundir as sábias, os fracos para confundir os fortes. Assim somos nós diante de Deus, como sarças em chamas, para que as pessoas sejam conduzidas e atraídas a Deus. Diz isto Leonard Riverhill no seu livro Por que Tarda o Avivamento. Portanto, nós precisamos de combustível, precisamos de azeite. Escreva aí nos comentários: o enchimento do Espírito, o azeite de ontem não serve para hoje. O azeite de ontem foi gasto ontem. O azeite de hoje será gasto hoje. Amanhã precisamos de mais azeite. Deixe aí nos comentários: o azeite do passado não serve, ele já foi gasto para o presente. Amém? Vamos adiante, vamos prosseguir na ministração. O segundo item da lição de hoje: uma igreja perseverante, ela não negocia seus valores. Nós aprendemos que uma igreja perseverante, ela sofre, né? Ela persevera no sofrimento, ela suporta o sofrimento. Mas também uma igreja perseverante não negocia seus valores. Quando a classe sacerdotal intimou os apóstolos e lhes deram ordem expressa para que eles não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus, a resposta dos apóstolos foi: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Atos capítulo 4 e o versículo 19. Nós não podemos negociar os nossos valores.
Pedro e João foram intimidados, foram pressionados e ameaçados a não falarem no nome de Jesus, a não poderem mais ensinar. Para, então, calar a voz da igreja, para paralisar a ação pentecostal da igreja, eles, então, fizeram essa proposta, né? Tentaram negociar com os apóstolos. Mas veja, aqui nós temos mais uma marca de uma igreja cheia do Espírito Santo. Nós temos mais uma característica de uma igreja que está possuída pelo poder do Santo Espírito. Ela não negocia seus princípios, seus valores morais e éticos. Veja nesta tabela maravilhosa que eu trouxe aqui como subsídios a vocês, esta tabela onde a Bíblia nos revela outros personagens que também não negociaram seus valores. Veja aí, por exemplo, nós temos 4 colunas, o personagem, a referência, a pressão que o personagem, né, enfrentou e a virtude que foi demonstrada. Eu quero destacar aqui, por exemplo, as parteiras hebreias lá em Êxodo capítulo 1, versículo 15 a 21, a Sifrá e a Puá. Os irmãos se lembram quando o faraó deu ordens para que todos os bebês do sexo masculino fossem mortos dos hebreus? Elas tinham temor de Deus e elas tinham coragem moral. Elas não fizeram isso, porque elas tinham como princípio moral, antes mesmo do estabelecimento da lei, de que não poderiam matar. E elas, então, não fizeram isto. Deus deu estratégias para aquelas mulheres diante de uma ordem, diante de um decreto, de uma lei que afrontava os princípios da palavra de Deus. Elas resolveram desobedecer os homens e obedecer a Deus. Lembram dos pais de Moisés? Anrão e Joquebede, em Êxodo capítulo 2, o decreto ainda da morte dos meninos hebreus. Joquebede e seu esposo Anrão tiveram fé, tiveram coragem, né? Tiveram fé e coragem para proteger a vida daquela criança. Vejam José no Egito. José no Egito, que foi tentado, né? Foi assediado, uma tentação sexual e uma pressão contínua da mulher de Potifar, mas José não negociou seus valores. José preferiu perder o prestígio, o status, o emprego e ir até a prisão, como foi o caso. Mas ele não perdeu a sua dignidade, não perdeu e não negociou os seus valores. Ele, então, se manteve fiel a Deus, se manteve com seus valores sem negociar os seus princípios. Lembra de Daniel e os seus amigos? Daniel, que resolveu com seus amigos firmemente no seu coração não se contaminar com a comida do rei. Lembram-se de Daniel, como que Daniel não negociou seus valores. E Daniel, Ananias, Misael e Azarias é um exemplo maravilhoso, porque são 3 jovens que estão longe da sua terra, da sua pátria, sem religião, sem seus pais, sem seus familiares, sem seus outros amigos, distantes, né, do templo, aliás, o templo nem existia mais, distante de tudo e de todos, mas estavam próximos a Deus. Deus estava com eles. E diante das ameaças, Daniel, Ananias, Misael e Azarias não negociaram seus valores. No capítulo 3, diante da idolatria, da estátua, Ananias, Misael e Azarias não se curvaram, não se dobraram. Foram lançados na fornalha de fogo ardente, aquecida 7 vezes mais, mas não negociaram seus valores. Eles disseram: se Deus quiser livrar, Ele nos livrará.
Entretanto, se Deus não nos quiser livrar, saiba tu, ó rei, não adoraremos a tua estátua. Que convicção de fé! Que jovens cheios da presença de Deus, eles não negociaram seus valores. Lembra de Daniel, ainda no capítulo 6, lançado na cova dos leões, porque mantinha uma vida de intimidade com Deus, de oração, de comunhão com Deus? Elias, João Batista, e aqui no caso em apreço, no caso que nós estamos estudando, Pedro e João. Pedro e João também foram pressionados a abrirem mão dos seus valores, né? A desobedecerem a Deus. E então Pedro e João disse para eles: olha, nós importa obedecer a Deus. Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos, né, antes a vós do que a Deus. E então eles se mantiveram fiéis a Deus. Eles desobedeceram os homens para obedecer a Deus. Veja, esta é uma lição muito importante para os dias atuais, sobretudo diante de ataques que a igreja vem sofrendo. A igreja, ela tem sido alvo, né? A igreja, a palavra de Deus, tem sido constantemente atacada, né, por ideologias contrárias à palavra de Deus. De modo que muitos têm retrocedido, têm até negociado seus valores para não perder prestígio, status, posição social, né? Mas nós não podemos jamais abrir concessões para que a fé pentecostal, para que os valores que nós herdamos, né, os princípios éticos e morais que estão na palavra de Deus, não sejam jamais mitigados, em hipótese alguma. Veja bem, quando existe clara contradição entre os mandamentos dos homens e os de Deus, de forma que obedecer a uns é desobedecer a outros, não sobra mais nenhuma dúvida quanto ao que o crente deve fazer. Meyer Pirman, no comentário de Atos, na página 52. Não resta dúvidas. Diante de um conflito deste, né, diante de uma clara contradição em que, às vezes, nós nos deparamos, como é o caso aqui, um decreto, uma lei, uma ordem que afronta, que coloca a palavra de Deus em segundo plano, que choca com as verdades das Escrituras. O que fazer diante deste conflito? O que fazer com leis, né, que afrontam a palavra de Deus? Nós aqui estamos diante de um texto que nos faz pensar que, né, nessa situação nós precisamos obedecer a Deus e a sua palavra e não negociar os nossos valores. Diante de uma circunstância semelhantes a esta, nós não podemos jamais, em hipótese alguma, ainda que sejamos perseguidos, ainda que a igreja seja ridicularizada, ainda que lideranças sejam levadas a cortes, sejam processadas, mas nós não podemos negociar os nossos valores. Nós não podemos abrir mão daquilo que a palavra, daquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pedro e João, portanto, obedeceram a Deus. Importa obedecer a Deus diante de uma lei injusta, diante de uma lei imoral, aos princípios cristãos, aos princípios que estão na palavra de Deus. Uma igreja perseverante, ela também está convicta de sua fé.
Nós aprendemos que uma igreja perseverante, ela suporta o sofrimento, ela não negocia seus valores, mas também ela está convicta de sua fé. Pedro e João disseram, porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. A igreja cheia do Espírito Santo, ela está convicta de sua fé e não apoia ou se apoia em suposições, em meras suposições, mas em fatos, aquilo que ouvimos e que vimos. Veja que quando Filipe pregou em Samaria, os samaritanos se convenceram porque ouviam e viam os sinais que o evangelista realizara. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios no capítulo 2, versículo 4, ele disse: "E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder, demonstração do Espírito e de poder." Veja que Paulo está dizendo que ele pregou com palavras, mas também com demonstração de poder. A nossa convicção de fé, ela deve estar latente, presente em nossas atitudes, em nossas ações, diante das perseguições. Vamos para o segundo ponto da lição. O comentarista trabalha o tema "Uma igreja que ora com poder". Nós vimos que a igreja de Jerusalém estava cheia do Espírito Santo e, portanto, se mantinha perseverante, mas a igreja de Jerusalém tinha uma segunda marca, era uma igreja que orava com poder. E aqui nós temos 3 subtópicos. O primeiro, uma igreja que ora com poder, ora com propósito. Uma igreja que ora com poder, ora em unidade. E uma igreja que ora com poder, ora fundamentada. A oração deve estar fundamentada na palavra de Deus. A igreja que ora com poder, em primeiro lugar, ela ora com propósito. Observamos na oração do capítulo 4, do versículo 24 até o versículo 30, de Atos dos Apóstolos, que os crentes oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Portanto, o propósito da oração foi para que Deus fosse exaltado, né? Que há um erro aqui, para que Deus fosse exaltado, né, na resposta. E assim aconteceu. Veja que a igreja de Jerusalém, ela orava com propósito, havia uma finalidade. Não eram palavras soltas ao vento, não era uma oração vaga, não era uma oração sem um objetivo específico. Claro que a oração da igreja de Jerusalém se revelou uma igreja, uma oração em que, embutido no propósito, em primeiro lugar estava a exaltação do nome do Senhor. A resposta de Deus certamente iria glorificar o seu nome, não importa qual fosse a resposta. Portanto, a igreja de Jerusalém, ela orava com propósito, havia uma finalidade. Nós precisamos também, a orar com objetividade, orar com propósito, orar, sobretudo, buscando que em cada resposta que Deus der à sua igreja na atualidade, o nome do Senhor seja glorificado, não importando qual seja a resposta. Uma igreja que ora com poder, em segundo lugar, ela ora em unidade. E ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus. Atos capítulo 4 e o versículo de número 24. Uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos serão iguais. Unidade não é o mesmo que uniformidade. No meio da igreja, há crentes mais experientes e outros que ainda estão aprendendo. Há aqueles que são maduros na fé e há os que ainda estão amadurecendo na caminhada cristã. Vejam que a igreja ela é heterogênea, não é homogênea. Nós não somos todos iguais, mas
Veja que igualdade não tem a ver, não é o mesmo, não significa unidade. Nós somos diferentes, nós estamos em posições até aqui, do ponto de vista eclesiástico, né, diferentes. Nós somos oriundos de culturas distintas, diferentes, mas nós precisamos, a despeito de todas essas diferenças, nós precisamos estar em uma unidade de propósito. A igreja em Jerusalém estava orando unanimemente. Jesus, no capítulo 17, orou para que a igreja fosse unânime, para que nós fôssemos um com ele, assim como ele era um com o Pai. Mesmo sabendo que, do ponto de vista teológico, a Trindade, nós estamos falando de uma única divindade, um único Deus que se manifesta em 3 pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas são um, isso é unidade, uma unidade composta. Isso é maravilhoso. E Jesus ora para que a igreja também fosse assim unida. A oração precisa ter unidade de propósito. Nós precisamos estar unidos, nós precisamos estar congregados juntos, reunidos juntos, mas sobretudo, além de congregados, além de reunidos, precisamos estar unidos, porque nem sempre uma reunião de pessoas significa unidade. Só pode haver unidade se houver conhecimento de Deus. Somente haverá unidade, somente existe unidade se houver revelação de Deus. Somente há unidade, portanto, se nós tivermos o conhecimento e a experiência com Deus. Conhecimento sobre a palavra de Deus, conhecimento adquirido a partir da leitura da palavra de Deus. Na oração nós conhecemos a Deus, mas também a partir das experiências pessoais. Somente assim nós alcançaremos uma maturidade espiritual ao ponto de alcançarmos esta unidade tão almejada, né? Esta unidade pela qual o próprio Senhor Jesus ele orou por sua igreja lá no capítulo de número 17. Nós estamos presenciando de forma a miúde, com frequência, reiteradamente, essa unidade sendo fragmentada. E não estou falando aqui, de modo algum, de questões teológicas. Não estou falando sobre isso. Nós podemos ter teologias diferentes, compreensões hermenêuticas diferentes, mas isso não impede que vivamos a unidade proposta à Igreja de Cristo. Quando eu falo Igreja de Cristo, eu me refiro a todos os santos, a todos os salvos, de todas as denominações que formam o corpo de Cristo. Veja que coisa maravilhosa a unidade. São dezenas, né? São centenas, milhares em todo o mundo, mas todos nós formamos um único corpo, o corpo de Cristo. O pastor José Gonçalves, no livro de apoio, ele escreveu que pessoas carnais, egoístas, pessoas narcisistas jamais conseguem viver em unidade. A igreja é um ambiente hostil para essas pessoas. Que coisa, né? Pessoas carnais, crentes carnais. É só se lembrar da igreja de Corinto, como que os crentes eram carnais, como que eles estavam distantes, né? Longe do propósito da espiritualidade que o apóstolo Paulo almejava para eles. Eram meninos, disse Paulo. Eles não tinham condições de comer uma comida sólida. O que eles podiam, naquele nível que eles estavam, era apenas de leite. Pessoas carnais, pessoas egoístas, narcisistas, elas não conseguem viver em unidade. Muito cuidado, precisamos ter muito cuidado com isso.
para não permitir que essas obras da carne também dominem nosso coração e venhamos a fugir deste propósito, né? Que é o propósito da unidade de Deus para a sua igreja. É ou não é verdade? Você conhece alguém que é narcisista? Você conhece alguém que é egoísta? Um crente carnal? Observe o comportamento dessas pessoas. Elas não conseguem viver em unidade. Que Deus nos guarde, que o Espírito Santo de Deus, que sejamos cheios do Espírito de Deus para que nos esvaziemos de nós mesmos. Seremos cheios do Espírito de Deus na medida que nos esvaziarmos do nosso eu, das nossas próprias vontades e desejos. Eu quero a sua ajuda. Escreva isso aí nos comentários. Vamos nos esvaziar. Esvaziemo-nos de nós mesmos para que sejamos cheios do Espírito Santo. O terceiro subtópico deste segundo ponto da lição, uma igreja que ora com poder, a igreja de Jerusalém, ela orava com poder, nos faz pensar que a igreja de Jerusalém, ela ora fundamentada na palavra de Deus. Veja que, ao orarem, os crentes, eles citaram o Salmo 2, verso 1 e 2. Eles disseram em oração que dissestes pela boca de Davi teu servo, porque bramam as gentes e os povos pensaram coisas vãs. Veja que em Atos capítulo 4, versículo 25, nós temos uma igreja que ora citando a própria Escritura, a própria palavra de Deus. E aí o pastor José Gonçalves escreveu: não basta orar, é preciso orar tomando por base a palavra de Deus. A nossa oração, ela precisa ser segundo a vontade de Deus. E a vontade de Deus está esculpida onde? Na Bíblia, na palavra de Deus. Portanto, a nossa oração, ela deve ser uma oração feita com base nas Escrituras, na palavra de Deus. Você quer saber uma oração que jamais será ouvida? Que jamais será respondida? É uma oração que contraria as Escrituras. Uma oração fora das 4 linhas da Bíblia, da palavra de Deus, jamais será respondida. A nossa oração, ela precisa ser segundo as Escrituras. Precisamos pedir a Deus, clamar a Deus em oração, falar com Deus em oração, mas sempre fundamentada na palavra de Deus, a nossa oração. Quando Jesus disse, lá em João capítulo 15, se pedirdes o que quiserdes, vos será feito, mas veja que é segundo a vontade de Deus. Existem orações que são ouvidas, mas não são respondidas como nós queremos. Isso é fato. Veja que o apóstolo Paulo orou por 3 vezes. Orou por 3 vezes para que um espinho na sua carne fosse arrancado. Mas o Senhor Jesus respondeu a Paulo, respondeu a oração de Paulo, dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Veja que o que Paulo queria não foi atendido, a sua petição não foi atendida. Mas Deus respondeu ele dizendo: a minha graça te basta. O próprio Senhor Jesus, lá no Getsemane, ele está orando e pedindo: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Diante do sofrimento, diante da agonia que ele estava ali, como homem, ele faz esta oração, mas ao mesmo tempo, ele submete a sua vontade, a sua oração, conforme a palavra de Deus, e ele diz: todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Jesus orou assim por 3 vezes. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou a orar conforme a palavra de Deus. Uma oração fundamentada na palavra de Deus e não o contrário. Quando Jesus disse: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Muitos de nós, inclusive eu, me incluo, muitos de nós oramos
para que a nossa vontade seja feita no céu. Mas essa não deve ser a nossa oração. A oração fundamentada na palavra de Deus é exatamente o contrário. Devemos orar para que antes e sobretudo a vontade de Deus seja feita na terra. Foi isso que Jesus ensinou na oração modelo, na oração lá de Mateus. Foi isso que Jesus ensinou no capítulo 6. Portanto, precisamos orar conforme a palavra de Deus. A gente ouve orações por aí, não é, irmãos? Né? Irmãos orando que, meu Deus do céu, misericórdia. A gente percebe, ouve que são orações que não têm respaldo algum nas Escrituras Sagradas. Que aprendamos com a igreja de Jerusalém, que orava conforme a palavra de Deus, inclusive citando o texto das Escrituras na oração. Exemplo disso são os salmos. Eu costumo, às vezes, orar citando os salmos. Aprendi isso com um pastor muito querido, amigo meu, pastor Amarildo Coelho, orando, citando os salmos. E aqui é um exemplo. A igreja de Jerusalém, mesmo depois da prisão, da afronta, da perseguição, eles estão orando, louvando a Deus, exaltando a Deus e citando a palavra de Deus em oração. Vamos adiante, vamos para o próximo ponto da nossa lição, caminhando para o final desta videoaula. O terceiro e último ponto da lição: uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada no seu testemunho. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja ousada no seu testemunho. Veja os 3 subtópicos. O primeiro subponto, uma igreja cheia do Espírito Santo, ousada no seu testemunho, ela recebe do Espírito Santo ousadia para enfrentar oposição ao Evangelho. Pedro e João estavam ali recebendo uma ferrenha oposição, mas eles se posicionaram cheios do Espírito Santo. Uma igreja ousada no seu testemunho, ela então manifesta essa ousadia no exercício dos dons espirituais. E por fim, uma igreja ousada no seu testemunho, ela é ousada na pregação, na exposição da Bíblia, da palavra de Deus, a mensagem cristocêntrica, não é? Que aprendemos na lição anterior. Vamos para o primeiro subtópico deste último ponto. Ousadia para enfrentar a oposição ao Evangelho. Os crentes oraram conscientes dos obstáculos que estavam enfrentando. Eles disseram: Senhor, olha para as suas ameaças. Versículo 29. Veja o que disse Paulo a Timóteo, seu filho na fé, capítulo 3, versículo 12 da segunda carta. E, na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Eu tenho falado aqui, nós não fomos chamados para uma colônia de férias. Toda a igreja cheia do poder do Espírito Santo, que prega com ousadia a genuína palavra de Deus, padecerá perseguições. É o que Paulo disse. Quer viver piamente em Cristo Jesus? Saiba que as perseguições, elas virão. Faz parte do currículo daquele que vive piedosamente as lutas, as perseguições, os levantes dos inimigos da obra de Deus. Portanto, uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade. Veja que coisa, né, que a gente percebe na atualidade, né? Uma igreja que tem muitos têm procurado ajustar a sua agenda à agenda do Estado e tem perdido a sua autoridade espiritual, tem perdido a sua capacidade de testemunho. Quando estas coisas acontecem, o poder de testemunhar o Cristo ressurreto e vivo, o poder pentecostal, ele é fragmentado.
Devemos, então, tomar muito cuidado para não permitir que a nossa agenda se adeque à agenda estatal. Nós não podemos ser uma igreja estatal. Nós não podemos confiar no poder do Estado. Nós não podemos confiar no poder dos homens, dos poderosos, dos políticos. Não. A igreja confia no poder do Espírito. A igreja não adequa a sua pregação, a sua mensagem para agradar A ou B, quem quer que seja. A Bíblia precisa ser pregada clara, simples, não simplista, como ela é. Como ela é, sem se preocupar com quem ficará ofendido ou não. Nós não podemos adequar a nossa mensagem para, então, agradar quem quer que seja, com medo de perder posição, status, com medo de perder prestígio com os homens. Não, jamais. Nós precisamos confiar no poder do Espírito Santo. A igreja de Jerusalém não tinha influência estatal. A igreja de Jerusalém não tinha padrinhos políticos. A igreja de Jerusalém tinha joelhos para orar, clamar a Deus e Deus fazer coisas extraordinárias. Confiemos, portanto, na palavra de Deus. Isso não significa que nós não nos submetemos às autoridades, não é nada disso. Aliás, Paulo disse aos Romanos capítulo 13 que nós devemos nos sujeitar às autoridades constituídas. E nós somos o povo mais ordeiro da terra. Nós somos o povo que se submete às leis. A igreja é o povo que mais contribui para o Estado. É a igreja, é exatamente a igreja. É a igreja que, de portas abertas, prega o evangelho que transforma, que faz com que as pessoas elas cumpram as leis, mas estas leis elas precisam ser de acordo com a palavra de Deus, aquele que nós já aprendemos agora há pouco. Segundo item, ousadia no exercício dos dons espirituais. O evangelista nos informa que, tendo eles orado, todos foram cheios do Espírito Santo. No ensino de Lucas, o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito, não é nada disso. Nós vamos aprender que os dons espirituais é uma realidade, inclusive, presente na igreja da atualidade, da igreja contemporânea. O que são os dons espirituais? Vamos agora abrir alas para o saudoso e querido pastor Antônio Gilberto responder o que são os dons espirituais. Abre aspas. O dom espiritual é uma dotação ou concessão especial sobrenatural do Espírito Santo de capacidade divina sobre o crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos para, através da igreja. São como que faculdades da pessoa divina operando no ser humano. Aqui ele está citando o teólogo norte-americano assembleano Stanley Horton. Os dons espirituais, no caso aqui, os dons espirituais que estão descritos lá na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 11, que são os 9 dons espirituais ali relacionados, mas claro que tem outros dons espirituais, mas eu quero me ater apenas estes. São 3 grupos de dons espirituais. Nós temos os dons que manifestam o saber de Deus, o segundo grupo, os dons que manifestam o poder de Deus, e o terceiro grupo, os dons que manifestam a mensagem de Deus. Os dons que manifestam o saber de Deus é palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espírito. Os dons que manifestam o poder de Deus é a fé, os dons no plural de curar e operações de maravilhas ou operações de milagres. E o terceiro grupo, os dons que manifestam a mensagem de Deus,
dom de profecia, dom de interpretação de línguas e variedades de línguas. Esses são os dons espirituais. Veja que nós precisamos fazer a seguinte pergunta: os dons espirituais são realmente importantes? Os dons espirituais são realmente importantes? Você acredita nisso ou não? Se você é pentecostal, a resposta não pode ser outra. Se você é assembleano pentecostal, você me acompanha aqui, nós somos pentecostais. E a resposta deve ser óbvia. Os dons espirituais, sim, são extremamente importantes, são fundamentais, são necessários para a proclamação poderosa do Evangelho, para que a igreja com vivacidade ela testemunhe de Cristo. Claro que os dons espirituais não são faculdades concedidas pelo Santo Espírito ao crente como complemento à salvação ou algo relacionado à salvação. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ou que deixa os que têm dons espirituais mais crentes ou mais espirituais em um nível mais elevado do que outros. Não tem nada a ver, não é nada disso. É que são capacidades, são ferramentas para o trabalho na seara do Senhor com poder e com autoridade. Portanto, os dons espirituais são realmente importantes? Sim, são. Eu quero que essa resposta seja respondida por um ex-cessacionista. Vamos deixar que Sam Storms, que é um ex-cessacionista, responda a esta pergunta. Talvez, eu não sei, de repente tem alguém que está me assistindo agora e talvez não saiba o que é o cessacionismo. Bom, o cessacionismo é uma interpretação, o entendimento de irmãos de confissão reformada, de igrejas históricas. Segundo eles, entendem que batismo com o Espírito Santo não é o mesmo entendimento que temos. E em relação aos dons, os dons espirituais, eles cessaram. Restritos ficaram apenas à igreja primitiva e aos apóstolos, à igreja nascedoura ali. Na concepção deles, hoje, os dons espirituais não estão mais presentes na vida da igreja. Algo que nós discordamos veementemente. Nós discordamos aqui categoricamente desse entendimento. Mas vamos deixar que um ex-cessacionista, este irmão Sam Storms, no seu livro Dons Espirituais, uma introdução bíblica, teológica e pastoral sobre os dons espirituais, obra publicada pela editora Vida Nova. Vamos deixar que ele responda a essa questão? Para a compreensão mais completa do que Paulo disse, analisemos a palavra traduzida como manifestação, no versículo 7 de 1 aos Coríntios, capítulo 12. Essa é a maneira de Paulo dizer que o próprio Espírito se manifesta ou visivelmente evidente entre nós sempre que os dons são usados. Os dons espirituais são revelações concretas da atividade divina e apenas secundariamente da atividade humana. Os dons espirituais são a presença do próprio Espírito se expressando de maneira relativamente clara e até dramática na forma como exercemos o ministério. Os dons são a manifestação pública de Deus entre seu povo. Rejeitar os dons espirituais, dar as costas a essa capacitação divina direta e graciosa é, de certo modo, dar as costas a Deus. Não se trata de uma questão menor alguém afirmar ou negar essas manifestações da presença divina. Ao afirmá-las, nós recebemos o Senhor. Ao negá-las, nós o negamos. Essa afirmação
pode soar dura, porém, não estou sugerindo que os cessacionistas tenham a intenção consciente de resistir à atuação de Deus, mas a resistência é o efeito prático de sua teologia, seja ela consciente ou não. Se os dons espirituais são para os dias de hoje, não é uma questão secundária e tangencial, que existe apenas para os teólogos debaterem. Ela diz respeito diretamente à própria missão da igreja e à maneira como ela exerce o seu chamado. Que texto maravilhoso! Veja aqui o depoimento de alguém que um dia não acreditava na manifestação atual dos dons espirituais, mas hoje não apenas acredita, ensina como ele experienciou isso na sua vida. Adiante, nós temos, as escrituras dizem que após a oração da igreja, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciaram com ousadia a palavra de Deus. O cristão cheio do Espírito se torna corajoso em sua vida cristã. Ele prega a palavra de Deus com poder. O crente cheio do Espírito Santo, ele recebe, então, ousadia na exposição da palavra, que é o último tópico da lição de hoje. Cheio do Espírito Santo, aquele crente medroso passa a ser um crente corajoso. Vejam os apóstolos que estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus, das suas ameaças, mas agora, depois de serem revestidos de poder, cheios do Espírito, eles abriram as portas do cenáculo, saíram para fora e pregaram com coragem, com ousadia e com poder. Veja o apóstolo Pedro, que já dei aqui o exemplo de como ele, com medo, como ele negou o Senhor, e agora ele é o primeiro a pregar um sermão pentecostal em Atos 2, e ele prega agora um segundo sermão pentecostal em Atos capítulo 4, e veja como que Deus usou o apóstolo Pedro para salvar as almas ali em Jerusalém. Pedro, que era pescador, Pedro, que não tinha nenhuma educação formal nas escolas rabínicas de Israel, mas ele, tomado pelo Espírito, eles, Pedro e João, cheios do Espírito Santo, falaram com ousadia, com intrepidez, com sabedoria, com coragem, com autoridade sobretudo, ao ponto dos sacerdotes, do sinédrio, ao ponto dos escribas estarem admirados e maravilhados de que aqueles homens falassem com tamanha ousadia e autoridade, sendo eles indoutos, sendo eles iletrados, conforme o texto de Atos dos Apóstolos nos coloca. Atos capítulo 4, versículo 3, nos diz que eles eram homens sem letras e indoutos. E isso deixou o sumo sacerdote e os 70 membros do sinédrio admirados, porque eles eram sem letras e indoutos. Diante disso, muitos têm equivocadamente entendido que Pedro e João eram analfabetos, que não sabiam ler, que não sabiam escrever. Gente, não é nada disso. Não é nada disso. Olha o que diz Craig Keener na sua obra exaustiva, no seu comentário exaustivo de Atos, comentário exegético, publicado pela Casa, pela CPAD, na página 1360. Olha o que diz Keener sobre Pedro e João serem ali sem letras e indoutos. A palavra sem letras no grego é agramatos. Literalmente significa iletrados. Agramatos é a raiz da palavra que deu origem à nossa palavra gramática, né? O A aqui é negação. A, não. Gramatos significa gramática ou letras. Portanto, agramatos, sem letras, sem gramática. Todavia, apesar do nível educacional amplamente disponível em pequenos vilarejos como Nazaré, permanecer objeto de controvérsia, muitos ou a maioria dos meninos judeus da Palestina teriam recebido instrução, no mínimo, na recitação da Torá, e pescadores provavelmente tinham mais acesso
a renda e a instrução do que a maioria dos galileus. Esse termo, agramatos, de forma mais ampla, simplesmente indicava a falta de educação formal. O que é isso? Significa que eles não foram instruídos por uma escola rabínica formal em Israel. Por exemplo, Saulo, ele aprendeu aos pés de Gamaliel, portanto, ele era da escola de Gamaliel. Nós temos, historicamente, duas escolas famosas em Israel, né? Os alunos de Hillel e os alunos de Shammai, a escola de Shammai e a escola de Hillel, portanto, duas escolas rabínicas famosas em Israel. Quando os sacerdotes, os saduceus, quando o Sinédrio disse que eles eram iletrados, eles não estavam dizendo que eles não sabiam ler, estavam antes dizendo que eles não tinham uma educação rabínica, eles não eram pertencentes a nenhuma escola rabínica. Mas que maravilha! O texto no versículo 13 diz que eles sabiam que Pedro e João haviam estado com Jesus. Eles não aprenderam com Hillel, eles não aprenderam com Shammai, eles não eram da escola dos escribas, dos saduceus, dos fariseus, dos sacerdotes, dos anciãos. Eles pertenceram à maior e melhor escola que alguém poderia ter. Eles faziam parte da graduação, do pós-doutorado, aos pés do mestre dos mestres, do Raboni, do Senhor dos senhores, aquele que é possuidor de todo conhecimento. Eles estiveram aprendendo com o mestre Jesus de Nazaré. E o texto lá, o versículo 13 do capítulo 4, diz que eles sabiam que eles haviam estado com Jesus. E eles estavam com Jesus e, portanto, agora eles estavam falando com autoridade, com ousadia ali diante do Sinédrio. Veja o que um crente cheio do Espírito Santo pode fazer. Ele transmite a palavra de Deus, onde quer que seja, diante de quem quer que seja a autoridade que for. Ele não teme, ele não tem medo, ele prega a palavra de Deus. Portanto, veja que depois que eles oraram, a casa em que eles estavam tremeu. A Bíblia diz que a casa tremeu. Houve um tremor de terra, literalmente. Uma teofania. Deus estava se manifestando como ele se manifestou em Êxodo capítulo 19. O Senhor teofanicamente estava se manifestando como ele se manifestou em Atos 2, lição que nós já estudamos aqui por meio do fogo, do vento, do som. Agora o Senhor estava sacudindo a casa depois que eles oraram. A casa tremeu onde eles estavam ali. E diz a Bíblia, tendo eles orado, tendo eles clamado ao Senhor, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O tremor foi literal. Deus sacudiu a casa. Por que sabemos que é literal? A palavra tremeu no texto grego é seleuo, e é a mesma palavra que Lucas usou lá em Atos 16, quando a Bíblia diz que Paulo e Silas, à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Houve um terremoto. Um tremor de terra sacudiu e abalou a prisão. Houve um terremoto, literalmente. A palavra usada por Lucas lá em Atos 16 é a mesma usada aqui em Atos 4:31. Seleuo, tremeu. A casa sacudiu literalmente pelo poder de Deus. O mesmo poder de Deus que encheu o cenáculo, depois encheu os 120 crentes, foi o mesmo poder do Espírito Santo que encheu a casa onde eles estavam orando com os demais irmãos. E depois, novamente, eles foram cheios do Espírito Santo. Nós vamos ficar por aqui. Depois desta ministração abençoada, nós queremos louvar a Deus por sua vida, por sua companhia. Peço que, se você não é inscrito no canal, se você está comigo até agora e não se inscreveu, se inscreva no canal, curta este vídeo, deixe o like, deixe seus comentários, compartilhe nos grupos de WhatsApp, ative o sininho de notificações
E se desejar receber esse material na íntegra, se torne membro, apoiando este canal, abençoando o meu trabalho, se você sentir de Deus, claro. Eu vou ficando por aqui. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Eu espero por você na próxima semana, querendo Deus, a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.